Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyaptadhaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om. Ok. Então, no capítulo 2, nós iremos concluir o capítulo 2, né? Ao dizer nós estamos concluindo o capítulo 2, cobrindo esses versos, né? Que a Luciana traduziu. Nós estamos na parte final do capítulo 2, tratando do Yanni, aquele que internalizou e que converteu este conhecimento em força, equilíbrio mental, emocional, psicológico, né? É aquele que converteu este conhecimento intelectual em conhecimento emocional, né? Autoconhecimento que se espalha, né? Que transforma a experiência humana do Yanni, do Jiva-Atma, né? Então, é o Chitta Prajna, que significa uma pessoa que alcançou e assimilou o autoconhecimento, este conhecimento em força, equilíbrio emocional, nas palavras do Swamiji, né? Nesta porção, o Shira Prajna, ou Chitta Prajna, Shira Prajna é mais fácil da gente pronunciar. O Shira Prajna, Krishna apresenta dois tópicos, como nós vimos, né? Uma é como uma pessoa que converteu, como ela se comporta, né? Quais são os benefícios, né? Como ela age, como ela interage, né? E o outro era os sadhanas, né? Nós vimos mais uma vez ontem este recapitulação, né? Desses dois tópicos, o Shira Prajna Lakshanami foi discutido, né, entre os 55 e 57, e o Shira Prajna Samadhi, Sadhanami, que são as sadhanas, né, as práticas, como você fazer essa conversão, né, do verso 58 ao 68. E agora nós entramos no verso 69. Né? Agora, a partir deste verso 69, voltando ao tópico do Shira Prajna Lakshanami, como é a vida de um Yanni, né? Não sei por que ele vai voltar ainda mais uma vez, antes de fechar este capítulo 2, mas nós compreenderemos melhor na medida que nós desenvolvemos, né, a lógica, os ensinamentos, né? Quais são os traços naturais de uma pessoa bem estabelecida nesta sabedoria? Isso significa uma pessoa para quem todas as sadhanas encerraram, né? Então, isso é importante a gente compreender, que uma pessoa que não somente internalizou, mas, né, converteu, né, este conhecimento de modo que ele frutifica, né, como equanimidade, como equilíbrio, como sabedoria, né, bem estabelecido nessa sabedoria, ela já não precisa de fazer sadhanas. Sadhanas significa práticas espirituais, tá? Que o Yanni jamais faça qualquer prática espiritual, mas se ele faz é porque ele tem uma vasana espiritual que compele a ele fazer determinadas coisas. Um dos exemplos, né, são alguns pujas. Pujas são práticas, né, devocionais a respeito de Ishwara 2, e muitos Yanis mantêm aquele relacionamento romântico com Ishwara 2. Por quê? Porque eles têm uma vasana sobre aquilo. Então, o Yanni, que converteu, que está realmente estabilizado na consciência como consciência,
Ele não precisa de fazer práticas espirituais, sadhanas espirituais, como meio de, né, internalizar e converter esse conhecimento, porque o conhecimento já foi internalizado, assimilado e convertido. Mas ele pode fazer sem essa finalidade, ele pode fazer porque, afinal, né, cada um de nós somos operados e governados por vasanas, né? E até os yanis são operados e governados por suas vasanas. Ele filtrou aquelas vasanas que não são em harmonia com o campo, né? E não são vasanas que ainda mais purificam e elevam a alma individual, né? Vocês estão me ouvindo bem ou está falhando? Sim. Ok. Então, não existe mais sadhana, o meio de alcançar a frutificação do conhecimento, né? Não existe mais sadhanas, sadhanas não são mais necessárias, embora, aparentemente, muitos yanis estejam fazendo pujas e outros gostam de fazer samoga, né? Muito comum ver aqueles que gostam de permanecer sentado em silêncio, meditando ou simplesmente desfrutando de uma mente, né, totalmente, né, imersa no Aham Brahmasmi, sem nenhuma distração. Aquela pessoa que não é mais um sadhaka. Então, sadhaka ou sadhaka é o quê? É aquele que está no processo, né, de assimilação e integração e conversão deste autoconhecimento, né? Então, este é o sadhaka, né? O sadhaka, não me lembro bem a pronúncia. Então, este é uma pessoa, é um buscador, é uma pessoa que está no processo de consolidação ou integração deste autoconhecimento, né? Então, nós dizemos em sânscrito, né, que uma pessoa é um Siddha Purusha, que é um indivíduo, é um Siddha Purusha, aquele que não é mais um buscador ou um praticante, né? Um sadhaka, aquele que está fazendo um esforço espiritual para obter um resultado espiritual. Então, ele é Siddha Purusha. A diferença entre sadhaka e siddha é que sadhaka é aquele que está em processo de transformação. Essa palavra transformação é importante, porque, como nós sabemos, o objetivo deste autoconhecimento é simplesmente a transformação da nossa personalidade mental e emocional, né? Porque se fosse o objetivo somente o acúmulo de conhecimento informacional, ou conhecimento acadêmico, isso não implicaria uma transformação de nossa personalidade como um todo. A gente precisa de transformar o complexo corpo-mente, que é o nosso instrumento primário, através do qual nós interagimos com o mundo, e nessa interação a gente vai ter qualidades de experiências, né, diversas, né, dependendo do nível de sabedoria, do nível deste conhecimento espiritual bem assimilado e integrado. Então, tudo isso serve, né, para transformar, literalmente, a nossa personalidade emocional, porque esta é a frutificação do autoconhecimento, né? E o Siddha não é aquele que não está neste processo de transformação, o Siddha já passou por este processo de transformação completa. E é sobre isso, é sobre este Siddha Purusha que Krishna vai falar nos 4 últimos versos, né, do capítulo 2. Então, vamos iniciar do verso 69. O sábio está desperto para o ser, o Atma, o qual é noite para todos os seres. Para o sábio, aquele mundo da dualidade, Nitya, é a noite para o qual todos os seres estão acordados, né? Então, este é um verso muito famoso que me faz lembrar do Papaji, né? Que o Papaji ele falava, ele apresentava alguns conceitos, mas jamais elaborando, porque ele não era realmente, ele era um Shakti Bhakti Guru, é aquele guru que você senta em silêncio
e que tem uma energia em torno a esse guru, e essa energia emanando vai aquietando, né? E resolvendo, pacificando a mente, né? Criando este ambiente, né? Satívico, né? A sanga espiritual, aquele ambiente satívico que nós mencionamos ontem, que eu mencionei ontem também. Então, o Papaji, ele não possuía realmente um ensinamento completo, válido, né? Eficaz, mas ele jogava algumas coisas. Ele dizia assim, ó, quando você estiver agindo no mundo, o mundo todo está acordado para o mundo, né? Você durma, né? E quando todo mundo estiver dormindo, você permaneça acordado. E ele não elaborando, né? Ele dava umas risadinhas, é como se ele estivesse passando para a gente um quebra-cabeça, né? Um puzzle, e a gente tentando compreender a profundidade daquilo que estava sendo dito. Então, é um extrato, né, extraído do Gita, deste verso 69, o capítulo 2, o sábio está desperto para o quê? Para o ser, para o Atma. O ser, ele está escondido para os samsaris, para os anyanis. Os anyanis, né, aqueles ignorantes do Atma, do ser, né? Então, a ignorância é um símbolo de noite, de escuridão, né? A luz é símbolo de quê? De conhecimento. Então, o sábio, ele tem, né? Ele está desperto para o ser, ele tem um conhecimento do ser, está consciente da realidade que é o Sat Ananda, né? Enquanto que todos os outros seres, né? Para os samsaris, para os anyanis, né? Eles são ignorantes, como nós sabemos. Se a gente quiser compartilhar esses ensinamentos com uma pessoa, né? Eu vejo por aqui também isso, né? As pessoas estão muito longe de compreender ou até mesmo de entrar num campo de possibilidade de que existe alguma coisa além da mente, além do intelecto, entendeu? Você dizer para as pessoas que a mente, o intelecto, é matéria inerte, né? E que existe uma consciência que não é a mente, que não é a consciência refletida, né? Então, quando você fala para as pessoas, não, eu me desculpe, né? Eu tenho que corrigir você. Você está falando tanto de autoconhecimento, mas você está falando de conhecer a sua mente, o seu complexo corpo-mente. Eu desencanei de querer explicar isso para as pessoas, entendeu? Pessoas que reivindicam que eu ensino autoconhecimento, eu passo por um processo de autoconhecimento. No passado, eu tentava colocar isso, mas aí eu perdi até a simpatia ou a amizade, né, dessas pessoas, né? Então, eu não falo mais, mas as pessoas creem que o complexo corpo-mente, a mente, o intelecto, né, seja aquilo que precisa ser conhecido, né, neste processo de autoconhecimento, né? Então, você diz para ela, não, conhecer a si não é conhecer o seu complexo, a sua estrutura, a sua construção mental, emocional, psicológica, física. Conhecer a si é conhecer a sua essência, a sua real natureza, que é livre de atributos, que é pura consciência, que empresta consciência a este complexo corpo-mente, que se torna um ser sentiente, mas ele desfruta da consciência original como consciência humana, consciência reflexiva. Você não quer entrar nesse assunto porque as pessoas estão longe de compreender isso, né? Mas o Atma, o ser, o sábio, ele está desperto, ele sabe que o Atma, este ser, ele está presente em tudo e em todos, principalmente nos seres vivos, né? As plantas, o reino animal, o reino vegetal e o reino humano, né? Então, o sábio, ele vê essa matéria e energia, ele vê o fenômeno chamado a mente humana, que as pessoas nos dias de hoje, né, enchem a boca dizendo a consciência é somente mente humana, ele vê tudo aquilo ali, mas ele está vendo o quê? O Atma, porque ele é desperto para o Atma. Ele sabe que tudo é somente o Atma que está ativando e vivificando tudo, né? Então, o sábio está desperto para o Atma, né? O Atma é noite para todos os seres, porque todos os seres não possuem os olhos para ver, entre aspas, para ver o Atma. Quais são os olhos que nos permitem ver o Atma, conhecer o Atma? São as escrituras dos Upanishads, né? Que sustentam, através da lógica, o fato de que existe um outro fator
que é o fator pura consciência, né? Que não é a mente, não é o intelecto, né? Não são as emoções, é aquilo que produz a consciência, cuida de todas essas experiências coloridas, né? A nível mental, intelectual, vivo, né? É simplesmente um fenômeno, mas a realidade, que é o átimo, é o nômeno. O nômeno é aquilo livre de atributos, né? Então, o sábio está totalmente acordado para o átma, ele vê o átma como uma realidade única, presente, né? Permeando, pervadindo todos os seres vivos e até mesmo os seres inertes, porque nós estudamos o Panchadasi, e a gente sabe que mesmo que um ser inerte como uma rocha não possua um corpo sutil que produza este fenômeno chamado sentiência, ainda assim ele possui um corpo causal animado pela existência de Brahman que produz a sua existência. E nós sabemos que a existência e a consciência são os dois lados da mesma moeda. Não é assim, Alexandre? Ok. Às vezes eu quero falar com vocês para compreender também qual é o gap, né? Quanto tempo que leva para minhas palavras chegarem a você. Tem um gap grande, significa que o sinal está fraco hoje mesmo. Então, para o sábio, este mundo da dualidade, o mundo dos objetos, o mundo da dualidade, né? São os pares opostos, e a dualidade, o experienciador e o experienciado, o conhecedor e o conhecido, né? Para o sábio, este mundo é mítya, é noite, não é a realidade, né? Para o qual todos os seres vivos estão acordados. Então, os seres vivos estão não somente acordados, mas amarrados, presos, né? No samsara, presos em mítya, né? Por quê? Porque eles não sabem ver, não conseguem ver o Atma, o ser, a realidade, né? A única realidade por trás da dualidade. A realidade não é dualidade, como o Vedanta estabelece de novo. A realidade é não dualidade, e raros os indivíduos compreendem isso, compreendem profundamente, né? De tal modo que eles saibam que toda a dualidade é noite para os seres, né? É a noite para o qual todos os seres estão acordados. Para o sábio, esta dualidade é pura ignorância, é a noite, né? E os seres vivos pensam, não, a dualidade é realidade, yami, 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 deixa eu consumir objetos de experiência, porque tudo isso foi criado para o consumo e a minha satisfação, né? E o sábio permanece alerta, desperto, né? Acordado para o fato de que a única realidade é o Atma, é o ser, e este ser é a única fonte de satisfação, paz e felicidade. Importantes, são frequentemente citados, especialmente os versos 69 e 70. Nesses dois versos, Krishna está falando sobre a glória do Shira Pranya, que está estabelecido, né, firmemente no autoconhecimento. E para falar sobre a glória de tal indivíduo, de tal alma individual, né, o Krishna está comparando o Jnani com o Jnani comum, né? Naturalmente, a gente não pode falar das características do Jnani sem comparar com o Jnani, né, que era a condição do Jnani antes dele ser Jnani, né? Então, a comparação é inevitável. Um contraste claro entre Jnani e Jnani, que é Samsari e o Purusha, né, o Mukta Purusha. A ideia que Krishna quer transmitir é de que tanto um Jnani quanto um Jnani enfrentam o mesmo mundo. Não significa que eles irão viver em mundo especial, o Jnani, que vai ficar tudo bem para o Jnani. Não é assim. O mundo vai ser o mesmo, com os mesmos problemas. Ele pode ser mudado, mas aí já envolve, né, uma transformação, né, em grande escala por parte da sociedade, da cultura,
dos jivas, né? Gradualmente o mundo pode ser mudado e a gente pode sair de uma era de Kali Yuga para uma era de Satyuga, ou como queira chamar, né? Então, depende, né, da ignorância ou da sabedoria dos jivas humanos, né? O mundo ele se conforma segundo a mente coletiva dos jivas humanos, né? Então, o mundo não pode ser mudado, mas é um processo muito gradual. O autoconhecimento não nos concede um mundo novo no qual a injustiça, a violência, a crueldade, não nos concede. As pessoas também serão as mesmas. E o Vedanta não tenta mudar o mundo, e muito menos as pessoas. Por quê? Porque é impraticável. Mas, ainda assim, o Vedanta faz um esforço, né, de compartilhar esses ensinamentos, essas revelações, sem querer empurrar goela abaixo esses ensinamentos, porque o Vedanta sabe que esses ensinamentos eles requerem pessoas altamente maduras, altamente qualificadas, né? Então, o Vedanta ele faz um esforço, né, de tentar elevar, né, a consciência, a mente, né, a sabedoria dos seres humanos, mas sabendo que não pode ser nada forçado e que querer realmente mudar o mundo e as pessoas não é praticável, porque cada ser humano é um universo e somente Ishvara sabe o momento de cada um de nós, o momento que nós estaríamos, no caso, né, abertos, né, para o recebimento adequado destas revelações. Então, o que o Vedanta faz? A tentativa do Vedanta é apenas mudar a maneira como eu vejo o mundo, a maneira como eu olho para essas pessoas, a forma como eu respondo às situações. Então, o objetivo do Vedanta não é mudar o mundo, né, mas é mudar a mim mesmo, é transformar a mim mesmo. Quando eu transformo a mim mesmo, né, a minha visão de mim mesmo, do mundo, ela se modifica, né? Então, a gente entra num relacionamento com o mundo, um relacionamento diverso, porque ele é baseado, né, embasado num indivíduo que, de uma perspectiva nova, vê o mundo como uma criação com um determinado propósito e ver as pessoas, né, passando por seus processos kármicos, né, experimentando a ignorância, né, a dor e os momentos de felicidade e tendo uma possibilidade de crescimento, né? Então, o Vedanta não quer mudar as pessoas, é impraticável. O Vedanta apenas quer transformar algumas pessoas, o modo como eu vejo o mundo, a maneira como eu vejo as pessoas e a forma como eu encaro, eu interajo, né, com as pessoas e o mundo ao meu redor, né? Então, é uma transformação pessoal. Aí, naturalmente, o Vedanta ele não esconde esses conhecimentos transformadores, né? Ele não tem nenhuma necessidade de criar uma sociedade secreta e fazer desses conhecimentos um conhecimento da elite. Não. O Vedanta é um conhecimento revelado que é exposto ao ar aberto, né? É ali para qualquer pessoa, né, desfrutar. Mas as pessoas se mantêm distantes, né, porque elas não têm uma capacidade, uma maturidade capaz de compreender o ângulo que o Vedanta se apresenta, né? Portanto, como um Vedantin nunca realizou nenhuma mudança mundana, o mundo será o mesmo. Um mundo corrupto, como nós vemos nos dias de hoje, e com muitos problemas, pessoas, né, trapaceiras, pessoas mentirosas, pessoas que se comportam mal, pessoas violentas, insultantes. Todas as pessoas seriam as mesmas para o Yanni também. Então, nada disso se modifica para o Yanni, né? Embora o Yanni ele tenha um impacto positivo em seu meio ambiente, o impacto positivo do Yanni é restrito a raríssimas pessoas, a pessoas que já possuem uma sensibilidade, né, a respeito desta sabedoria espiritual como a única saída do sofrimento do samsara, né? da prisão do samsara, dessa matrix. Você, para sair dela, você tem que compreender o Criador e transcender o apego pelo Criador e pela criação e pelo agente
conhecedor, né? Então, tudo isso é possível através do autoconhecimento, né? Mas essas pessoas, né, adármicas, né, em violação, cruéis, né, etc., elas continuam, o mundo, né, está piorando, apesar dos esforços de todos os nossos gurus e Mahatmas, né? O mundo, a situação do mundo está se tornando sempre mais, né, pesada, né, mais mentirosa, etc., etc. E mais do que isso, mesmo o Yanni ainda possui o seu parábada, né? Então, o Yanni ele não consegue mudar o mundo ao seu redor, o mundo é o mesmo, dependendo das condições do campo, ele vai viver, porque o mundo é um subproduto da mente coletiva de todos os seres vivos, de todos os seres humanos, tá? O mundo é um subproduto da mente coletiva de todos os seres humanos, né? Então, não é porque a Luciana ela obtém o autoconhecimento, né, que ela consegue mudar isso. E, ainda mais, né, a Luciana tem o seu parábada karma também. Né? O que significa? Nós estamos falando do parábada karma universal ou planetário, no qual existe uma violação do Dharma monstruosa, um processo de materialização. As pessoas não têm mais interesse na cultura a respeito de Deus, na espiritualidade, etc., né? Então, além deste parábada planetário, né, coletivo, existe também os nossos parábadas pessoais, né? Então, o Yanni ele vai ter que lidar não somente com o parábada coletivo, né, mas com o seu parábada pessoal. Então, as experiências de Papa, né, permanecem igualmente disponíveis para o Yanni, né, devido ao seu parábada karma pessoal e o parábada karma coletivo do campo, né, no qual ele interage, né, o nosso planetinha, né? Então, o Yana também não destrui o parábada do Yanni. O autoconhecimento não destrui o parábada, né, planetário e não destrui o parábada pessoal, porque o que está no sistema, ele precisa e deve ser frutificado, deve manifestar de modo que a gente possa exaurir os nossos karmas, seja a nível coletivo como a nível individual. Ok. Nós vimos, né, nos estudos passados que o Yanni destrói os Shantitas, né, e os Agamis karmas, mas o Parábada, né, aqueles resultados de ações que foram colocados indevidamente no sistema, né, não adequadamente, né, no passado ou em nascimentos anteriores, eles estão no sistema e eles estão, né, para frutificar como Parábada. Isso não pode ser mudado, o que significa que os altos e baixos da vida vão continuar para o Yanni também, né? Então, a próxima pergunta é: se tanto o Anyani quanto o Yanni vivem no mesmo mundo, qual é a diferença em suas respostas, em suas experiências, né? Se o Anyani, tanto o Anyani quanto o Yanni vivem no mesmo mundo e ambos são sujeitos aos seus parábada karmas, né, indevidos, colocados no sistema, né, no passado, antes do Anyani se tornar o Yanni, se ambos são sujeitos ao mesmo mundo e ao parábada, qual é a diferença, né? Qual é a diferença no comportamento do Yanni? Qual é a vantagem de ser o Yanni, né? Então, esta é uma questão que o Krishna está elaborando, que o Swamiji está elaborando, né, de modo mais claro, né, aqui para a gente. Krishna vai apontar neste verso a resposta. Ela vai ser diagonalmente oposta por causa da mudança de perspectiva. Então, ele está dizendo que agora o Gita vai expor para a gente que o Yanni, a diferença entre o Yanni e o Anyani é enorme, né? Por quê? Por causa da diferença, a mudança de perspectiva, né? O Yanni vai experimentar ele mesmo e o mundo de um modo, e o Anyani vai experimentar ele mesmo e o mundo de modo diferente. O mundo é o mesmo, os parábadas são
individuais, pessoais, mas ainda assim eles são compostos de Puni e Papas, né? Mas por causa da perspectiva, por causa do novo ângulo, o Yanni ele vai ver o mundo do ponto de vista da consciência, né? E não do ponto de vista de suas vasanas, né? Que é o que opera os Jnanis, né? E o Krishna vai dar um exemplo nessa passagem que estudaremos mais tarde. Mas eu vou dar um outro exemplo que é relativamente mais simples, ok? É muito curioso tudo isso, porque quando a gente vê... ou não, ele vai dar no próximo verso. Deixa para lá. Yeah. Ele vai apresentar um outro exemplo mais simples, o Swamiji agora. Imagine duas pessoas sentadas na praia, ambos estão olhando para o oceano, ambos estão vendo as ondas subindo e se dissolvendo, se destruindo, né? O que ambos veem é o mesmo, as ondas. Mas imagine que uma pessoa saiba que, na verdade, a onda é somente a água, e que não existe realmente tal coisa chamada onda, né? Ela não existe uma realidade intrínseca, uma realidade absoluta. A onda é simplesmente um namarupa, né? É um nome dado para uma forma cuja realidade substancial é água, né? Então, uma pessoa é consciente da realidade substancial e diz que não, eu só vejo o Atma, né? O sábio de dia, né? Só vê o Atma, né? Enquanto que o Jnani, né? O Samsari, ele não vê o Atma e vê o mundo, né? Ele vê através de sua ignorância, né? Então, tem um que é sábio e que ele vê que não existe realmente a onda, tudo é somente água, enquanto que o outro vê a onda, se identifica com a onda e pensa que a onda nasce e morre, né? Uma pessoa com sabedoria das ondas, e essa sabedoria das ondas nada mais é do que o nome e forma dado para aquilo que é a água, né? Na verdade, nada existe além da água. Portanto, uma vê a água indestrutível, né? Uma vê a água imortal, né? A água sem início, meio e fim, uma água além da temporalidade dentro do âmbito deste fenômeno, né? No oceano, né? Uma pessoa ver a água indestrutível, a água imortal, né? E ele não se concentra nas ondas perecíveis, imutáveis, né? Portanto, a pessoa está absorta na verdade imortal, que é a não-dualidade, a Advaita proposta pelos Upanishads, né? Uma pessoa está absorta nesta verdade porque a água é apenas uma e a única realidade não dual, né? Então, é um exemplo muito simples, fácil para a gente capturar. Existe somente a água do oceano, uma pessoa fica focalizada nos namarupas, né? E aí vive a aflição da temporalidade imposta a todas as configurações, a todos os namarupas, os nomes e formas, né? Então, tudo depende da perspectiva. E o Yanni é aquele sábio, né, que vê o Atma em tudo e em todos, né? E imagine a outra pessoa que não conhece o fato de que as ondas são somente a água e, portanto, estão totalmente focados no Namarupa, nos fenômenos aparentes, né? Nessas formas superficiais. Portanto, toma a onda como a realidade. Toma os Namarupas, os nomes e formas, como realidade, desenvolve um vínculo de desejo, de expectativa, de dependência e apego, né, que causa a problemática da doença do samsara. Tudo isso porque ela é a perspectiva das vasanas operando o corpo-mente, e aí vê realidade nos nomes e formas, né, e começa a correr atrás para ver, manter ou evitar, né? Então, o indivíduo fica muito feliz de ver a onda aparecer e depois nascer, e muito triste, né, quando a onda é destruída, né? Ok. Eu até celebro o aniversário da onda, né? E todos os dias eu até corto e como um bolinho de celebração
por mais um aniversário da onda. Então, ele transferiu a analogia aos nossos corpos físicos, que são os namarupas, né? São os nomes e formas, as configurações com as quais, né, nós estamos, né, intimamente relacionados, vinculados, né, e apegados, né? Então, a gente, quando nós somos ignorantes, né, a gente é feliz pelo nascimento e pelos aniversários de cada ano, e a gente até celebra cortando um bolinho, recebe presentes, né? Porque eu estou totalmente enganado e absorto no Namarupa, né? Nas configurações, nomes e formas, né? Não somente eu estou absorto, né, nisso, como eu até formei, eu convidei amigos e parentes, porque no convite também está escrito os melhores cumprimentos de amigos e parentes. Cada um é uma onda, né? Cada um é um Namarupa, né? Então, essa ignorância cósmica, ela se reforça no dia a dia, né? Ela se reforça de novo, de novo, de novo e de novo, né? E quando a gente vê, a gente está fazendo uma festa de aniversário, celebrando o nosso Namarupa, né? E perdendo o ângulo, a perspectiva de que isso é somente os elementos que constituem o inteiro universo, né? Então, quando eu estou preso nessa ignorância, eu vejo o quê? Eu vejo a mortalidade como realidade, a pluralidade como realidade. Ambos, o Yang e o Anyani, estão olhando para o mesmo oceano. Uma pessoa vê a Dvaita, né, que é a diversidade, a pluralidade, né, a divisão, né, e a outra pessoa vê o Advaita, né? Você apenas tem que mudar do Dvaita para o Advaita, né? E essa é a visão do ignorante. E qual é a visão do sábio? É Advaita. Por causa da mudança de perspectiva, qual é a diferença na interação, na resposta, no modo qual o Yang e o Anyani eles respondem e interagem com o meio ambiente? Quando o ignorante se apega às ondas plurais, perceptíveis, mortais, temporais, a tragédia ocorre. Quando cada onda nasce, ele toca o teto da felicidade. Quando o corpo morre, né, ele fica chocado com esse evento, porque ele permaneceu focado, né, no Namarupa, né, que nada mais é do que um nome, uma sobreposição naquilo que é a única realidade. A única realidade, nós sabemos, é o quê? Eu, a consciência, a existência não dual, né? Assim, não há euforia, não existe euforia no nascimento de uma onda, nem depressão na morte de uma onda, do ponto de vista do Yang, né? Portanto, a pessoa está absorta em Advaita. Imortalidade está absorvido no Dvaita, da mortalidade. Vocês veem, são ensinamentos tão simples, né? Que quando, né? E a gente pensa, mas isso eu já sabia, né? Mas a gente sabe, mas a menos que a gente mantenha esses ensinamentos vivos, de tal modo que eles estejam quote unquote, né, trabalhando para a gente, né, sempre ali, né, permitindo este ângulo de visão, este ângulo de interação, né, este modo de me ver e ver o mundo, de interagir com o mundo, a menos que isso esteja ali, né, eu estou sofrendo. Por quê? Porque eu estou apegado aos namarupas, né, os nomes e as formas, e a gente sabe que, né, o nosso corpinho, né, é aquele namarupa que mais nós estamos interessados, apegados e dependentes, né? Vivendo esta ilusão de que se eu perder esse Namarupa, eu perco a minha existência, né? Da mesma forma, você pode pegar um outro exemplo de um filme e seus personagens. Inicialmente, quando você vai ao cinema, você vê apenas a verdade, que é uma tela branca, né? Você chegou lá, chegou cedo, sentou, as luzes estão acesas, você vai ver onde é que vai ter o filme, é ali, mas ali só tem uma tela branca, né? Então, ela está somente uma
e somente sozinha, né? Não dual, e somente um pano de fundo, uma tela branca, né? Uma vez que o filme começa a ser projetado, os personagens surgem, o herói, a heroína, e é claro que sempre existe o vilão também. E existe um clímax em todos esses filmes, essas coisas. Gradualmente, eu vou sendo absorvido pelas sombras superficiais, coloridas, pluralistas desses personagens, né? Nenhum personagem está lá realmente. São sombras de luz. E me absorvo tanto no caráter superficial que perco de vista, né, a verdade por trás dos personagens, que nada mais é do que uma tela branca ad vitam, né, única. Né? E no momento em que eu perco esta visão da tela única, né, os personagens que não passam de sombras se tornam realidade. Né? Bonita, simples, é uma dessas analogias que nós utilizamos aqui e ali, mas agora está sendo apresentada, né, de modo mais detalhado. Né? A gente perde essa visão da tela, né, e a gente passa a assumir as sombras, né, como realidade. Esta sobreposição de namarupas naquilo que é a tela, que é a consciência, o espelho, né, o espelho refletor da consciência universal, né? Então, essas sobreposições, ou esses reflexos que ocorrem dentro do âmbito da consciência, né, elas se tornam realidades, né, que são os namarupas, né, as configurações. E quando o vilão está tentando enganar o herói e atirar por trás dele, até mesmo sentimos vontade de gritar para avisar o herói: olha para trás, o vilão está atrás de você, né? A gente vai no cinema, no meu tempo de cinema, eu lembro que tinha pessoas que não se continham, né? E de repente, principalmente quando a gente assumia um dos papéis, né? E chorava, aconteceu isso. Né? Então, estamos muito absorvidos no samsara, em mithya. Não sabemos que não existe herói algum, não existe um vilão, não existe um atirador. Ao contrário, é capaz de nos fazer esquecer a verdade da tela e nos perder nas sombras superficiais, né? Nas sobreposições. Assim, quem sabe que tudo é a tela, não se. Assim, quem sabe que tudo é somente esta é uma projeção naquilo que é a consciência, né? Esse espelho refletor, né? De Brahman, né, da consciência e existência, né? Assim, quem sabe que tudo é somente esse pano de fundo, esse substrato, né? E não se deixa levar pelo filme, né? Como aquele que vê as ondas do mar, sabendo que é somente, né, a água do oceano, e aquele que vê os corpos envelhecendo, né? E adoecendo e morrendo, sabendo que tudo é somente a consciência, e essas são sobreposições, configurações daquilo que é a água de Brahman, que é a consciência e existência, né? Em analogia, tudo isso é somente Brahman, existe no âmbito de Brahman, do mesmo modo que as ondas, as espumas, os peixes existem dentro do âmbito do oceano, né? Então, tudo existe dentro de mim e eu sou o fator indestrutível, atemporal, né? Então, é uma mudança de perspectiva que nos permite neutralizar esta ignorância universal chamada avidya, que é a identificação com os namarupas, né? Que é como viver na escuridão. Né? É como você vive na escuridão e não consegue realmente, né, compreender a realidade da tela, né, na qual essas projeções ocorrem. Para aquele que sabe que a vida nada mais é do que um teatro, um filme projetado na consciência, né? Esta pessoa aprecia o filme, ela pode até apreciar o herói ou a heroína, mas uma vez que ela sai do filme, né, na medida que ela muda o foco, ela sabe, isso foi simplesmente mithya, maya, uma projeção, pode até apreciar um pouco a projeção aqui e ali, entendeu? Mas sabendo que é uma projeção fundamentalmente, essencialmente,
ela não é uma realidade, né? É simplesmente um passatempo, um entretenimento, né? Que nos permite crescer, né? Aprender, amadurecer, etc. Aí é uma pessoa que não está identificada com o filme, né? Ele vai dizer assim, não, o herói ou a heroína morreu, e morreu muito bem. Por quê? Porque parecia até real, né? O ator era tão bom, né? Eu lembro que no meu tempo de acompanhar os filmes, eu valorizava, né? Categorizava ou classificava os filmes de acordo com a performance dos artistas, né? Então, o importante é ver a qualidade do acting, né? Então, vai dizer, não, morreu muito bem, porque foi uma cena feita muito bem, né? Atuou muito bem. Você não se deixa perder, se levar por as cenas. Mas, no momento que você assume que essas projeções é a realidade, a tela, a essência, o substrato é esquecido, o filme, que é chamado em inglês de movie, né? Movie, né? Ele assume você. O que o movie significa, né? O movie é aquilo que move você, né? Eles chamaram os filmes de movie porque eles movem a mente humana, né? Por isso é chamado de movie. Você se envolve, e quando você vê, você está sendo levado pelo ator, pelo caráter, né, do ator, e você acaba chorando, acaba saindo do cinema com uma felicidade enorme, né, porque você assumiu, você se perdeu naquele movie, naquele filme, assumiu alguns papéis ali, como se fosse você, né, e você sai totalmente movido, né. Então, quais são as duas diferenças, né? O Advaita Drishti e o Dvaita Drishti. O Yanni tem o Advaita Drishti, né? Essa perspectiva Advaita, que é a essência da criação, né? O Advaita é o quê? É o substrato da criação, do manifesto, né? Que é Satchitananda. Por trás de todas as variedades de ornamentos, o ouro é um e somente um, né? É Advaita, existe somente o ouro, né? Em uma infinidade de ornamentos, né? Uma outra analogia vedântica é muito importante. Você não perde a perspectiva de que tudo é ouro, você não perde a perspectiva de que tudo é somente Satchitananda, né? Você não perde a perspectiva de que tudo é água, e a água é não dual. Aquele absorto na não dualidade, que não esquece o substrato de tudo, a real natureza de tudo, né? Ele tem a Advaita Drishti, essa perspectiva, essa visão vedântica. Ele não vê nascimento e morte, ele vê somente o ser, o Atma, né? E dentro do âmbito do Atma, essas configurações, essas sobreposições, né? Enquanto que aquele que obteve Dvaita Drishti, né, o Anyani, né, que vê tudo, né, do ponto de vista dos namarupas, das divisões, das multiplicidades de configurações, ele vai chorar toda vez que um dessas projeções for contrária, né, ou for inadequada para as suas vasanas, né, ou sejam desfavoráveis, né, aos seus gostos e desgostos, né? Então, o Dvaita, ele vai sempre estar experimentando Punyapapa, né, circunstâncias, né, ou situações favoráveis e desfavoráveis. Portanto, o Anyani, ele tem uma visão Dvaita, né? Ele vê o mundo pluralista dos Namarupas, né? E o Yani tem uma visão Advaita, onde não em lugar diferentes, ambos vivem no mesmo mundo. Aí ele fecha, né? Então, essas duas visões, né? Um vê o mundo não dividido, né? Vê o mundo em sua essência, né? Em seu substrato, como o mundo ocorre dentro de mim, porque eu já estabeleci que eu sou Satchitananda, né? E tudo existe dentro do âmbito da minha existência, né? Então, quando eu tenho esta visão, eu sei que este Satchitananda, que é a minha real essência, natureza, é cheia, inteira e completa, né? E eu não preciso de um outro universo, de um outro mundo, né? Para desfrutar
da minha perspectiva Advaita, porque a minha perspectiva Advaita, ela depende somente deste shift, dessa transferência de perspectiva, de visão, né? Eu vejo tudo a partir de eu, a consciência, e não a partir do Namarupa, chamado a Luciana, né? Ambos vivem no mesmo lugar, no mesmo mundo, perspectivas ou visões diferentes, né? Então, eu dei esses dois exemplos para você. Agora vamos passar para o verso do Krishna, vai dar um outro exemplo. Esse outro exemplo é relativamente simples, né? Mas ainda assim, o Swamiji, ele foi desdobrando ele e até tornando um pouco mais complicado, né? Eu vou discuti-lo brevemente, ele diz. Então, nós iremos de volta para o verso, né? Que é esse verso que nós apenas, né, vimos. O sábio está desperto para o ser, o qual é totalmente velado, o véu, né? É totalmente ignorado, né? Para os seres vivos, né? Os anianes, né? Então, o sábio vê o ser, os outros não verem o ser, a ignorância, né? É simbolizada como noite, né? E o sábio, ele é desperto, ele vê porque existe a luz do conhecimento que permite a ele ver. Para o sábio, este mundo da dualidade é uma noite para a qual todos os seres, né, anianes, estão acordados, né? Então ele vai entrar com aquela analogia da coruja, né? Da coruja e do ser humano, né? Que é uma analogia bacana, que todas essas analogias, eu penso que sejam extraídas dos comentários do Shankaracharya, né? Porque todos esses nossos Mahatmas, esses gurus, eles dominam o sânscrito e eles estudam, né, os textos, as exposições originais de Shankaracharya, né? Ok, onde é que eu parei aqui? Eu te dei 2 exemplos. Ok. Neste verso, uma pessoa ignorante será comparada a uma coruja, que é um tipo de pássaro que fica acordado durante a noite, né? Então, a pessoa ignorante é comparada a uma coruja, né, que fica acordado durante a noite e que está acordado apenas para a vida noturna, né? Portanto, a Jnani é comparado com a coruja, o Sansari é comparado com a coruja, né? Que ele só consegue ver o mundo, né? O mundo das sombras, o mundo da ignorância, o mundo da escuridão, né? Então, a Jnani é comparado a uma coruja por Krishna, nesta passagem. O Jnani é comparado com o ser humano, né? O ser humano, como nós sabemos, na ausência de luz, no meio da noite, sem a lua, né? Lua cheia, a gente não consegue ver os objetos, né? Os namarupas ao nosso redor, né? Aí ele diz, e o Jnani é comparado a uma coruja. Cuidado, porque é uma analogia, é uma metáfora. O Jnani é comparado a um ser humano, mas um ser humano com este conhecimento, com esta sabedoria espiritual. Existem mais 2 outras comparações que devemos lembrar. A hora do dia, Krishna vai comparar com a Advaita, né? Quando nós estivermos durante o dia, o sol está brilhando, né? E os objetos são revelados, né? Então, nós vamos, a hora do dia, né? Vai comparar com a Advaita. E a hora do dia. É a hora do dia comparada com a Advaita. E a noite é comparada com o Advaita, ok? A coruja vê de noite, né? A escuridão. E na escuridão ela vê diversas configurações, né? E isso é comparado com o Advaita, né? Nessa analogia. E o Jnani, o ser humano com este conhecimento espiritual, ele vai ver o quê? Ele, embora a luz revele os namarupas, né, as configurações dos objetos, o Jnani vai ver o que? A essência, a natureza essencial de tudo, que é a Advaita, que é a consciência, né, a existência, né? Então, o Jnani, ele é comparado com
é igual ao ser humano, né? O Anyani é igual à coruja, o dia é igual ao Advaita e a noite é igual ao Advaita. Com essas quatro referências, né, nós vamos analisar esse verso. Agora vejamos, eu vou fazer algumas declarações. Veja se você é capaz de compreender. A declaração número 1 é: o ser humano está acordado durante o dia e dormindo durante a noite, né? O ser humano está acordado para o dia, e acordado significa consciente, e ele está inconsciente durante a noite. Esse é um ponto importante a gente compreender. É um ser humano, ele está consciente durante o dia, né, no estado de vigília, e inconsciente, dormindo durante a noite, né? A segunda declaração é: uma coruja, ela está dormindo durante o dia, né, e ela acorda durante a noite, né? É o reverso, né? Agora, apenas substitua corretamente uma equação, se você colocar corretamente, o verso se torna simples. O que é essa equação aí? Professor, eu acho que é como uma equação matemática, né? Ele está comparando. Você coloca os números corretamente e vai ter o resultado correto. Exatamente. Eu também pensei, eu nem fui procurar o Ontem texto eu original. complementei no texto. Ok, ótimo. Então tá. Então, uma equação, se você colocar, né, corretamente, né, ela faz sentido, o verso se torna muito simples, né? Então, o ser humano está acordado para o dia, né, que foi o primeiro ponto que ele colocou. O ser humano é comparável com o Yanni, né? Ele está acordado durante o dia. E o dia é igual a quê? Advaita, né? Porque o dia não é o dia solar, né? É o dia do conhecimento, porque a luz é um símbolo do conhecimento. Então, ele está acordado durante o dia, portanto, ele é consciente do Aham Brahmasmi, que tudo é somente Brahman, né? Da natureza Advaita, né? A natureza não dual, né? Do universo. Assim, o ser humano está acordado para o dia, isso significa que o Yanni está desperto para o Advaita, né? Então, é isso que este ser humano ele se refere ao Yanni, né? Em comparação com a coruja, né? A coruja, ela é invertida, né? Ela dorme de dia e acorda de noite, né? Ele está dormindo para a noite, né? Então, quando ele está acordado, ele não está inconsciente, ele não está ignorante de que tudo é somente a água e que não existem realmente ondas, que tudo é somente o ouro, né? Ele não está dormindo para a noite. Significa que ele está dormindo para o Advaita. Então, ele não está dormindo para a noite, né? Ele está dormindo para a ignorância, né? Significa que ele está dormindo para os namarupas, né? Ele percebe, mas ainda assim ele não atribui realidade a nada disso. Assim, o Yanni está acordado para o Advaita e adormecido para o Advaita, né? Então, o Papaji, como dizer, durante o dia, quando todo mundo, né, está acordado, você durma. E de noite, ele praticamente invertia, ou não elaborando bem essa colocação, né? Eu interpretava diversamente na época, né? O Yanni está acordado para a natureza não dual de tudo, né? E ele está adormecido, né, para o Advaita, né? Qual é o significado aqui? Significa que o Yanni está absorto em Advaita. E Advaita aparece, porque o mundo não desaparece, ele aparece como uma aparência superficial para ele, né? Então, os Namarupas estão lá, mas é algo fenomenal e superficial ou aparentemente, né, presente na experiência do Yanni, porque o Yanni está sabendo que tudo é somente Satitananda, né? É como o homem da praia, ele está absorvido na água não dual, e as ondas que vêm e vão, né, não o perturbam, né? Exatamente. Portanto, qual é a primeira afirmação? O ser humano está acordado para o dia e adormecido para a noite. O Yanni está acordado para o dia e adormecido para a ignorância. É igual a Yanni estar acordado para o Advaita e adormecido para o Advaita, para os Namarupas, né? As pluralidades de nomes, cores e formas. Ok, vamos ver agora se o sinal vai suportar, né, o vídeo, né?
Tá bom. Uma pessoa ignorante. Onde é que nós paramos? Agora vamos para a próxima afirmação. Uma coruja está dormindo durante o dia, o que significa que não está ciente do dia, né? Então, ela está dormindo, significa ela é ignorante a respeito da luz, né? A respeito aos nomes, cores e formas, né? E ela, de noite, ela está desperta e ela vê, né? A modo seu, né? Ela vê, de qualquer modo, ela percebe, né? A presença de outros objetos, mas não durante o dia. Uma coruja dorme de dia e acorda de noite. Como você vai comparar? O que é uma coruja? A coruja, como nós já estabelecemos, né? É o Aniane, uma pessoa ignorante, né? Essa coruja, ela é ignorante, ela está adormecida para o fato de que, né, existe uma realidade não dual, Advaita, né? O dia, que é o dia, ela não está consciente do dia, ela não consegue ver o Advaita através do dia. Ela dorme, né? Ela é totalmente ignorante, né? Isso é muito relativo, é muito relevante, né? Porque na escuridão, né? Na escuridão física também, a gente não tem à nossa disposição essas sobreposições, esses namarupas. Esses namarupas também são revelados através da luz do sol, né? E nós crescemos através de mídia, crescemos através dessa interação com aquilo que parece ser real, né? Até que a gente compreenda a essência, o substrato de tudo isso, né? Então, esse é um outro ângulo, né? Então, uma pessoa ignorante está adormecida para o Brahman, para o Advaita, para a natureza do oceano, que é a água, é somente água, né? O dia, uma pessoa ignorante está adormecido para o Advaita, né, do dia. Ela está acordada para o quê? Ela está acordada para o Dvaita, ela só vê os Namarupas do dia, ela não vê realmente a realidade, né, que é a essência dos Namarupas, né? Portanto, esta é a essência deste verso. O Jnani está acordado para o Advaita, a natureza Advaita, né? E o adormecido está adormecido, né, para este Dvaita. E Jnani está acordado para o Dvaita e adormecido para o Advaita, tá? Então, como eu tinha iniciado a exposição de modo mais simples, é exatamente isso, né? O sábio, ele vive desperto durante o dia, né, vendo, né, superficialmente as configurações de nomes, cores e formas, mas ele não atribui realidade a nada disso, e porque ele vê o Atma, ele vê o ser, né? E este ser é como escuro, ele não é de acesso para as pessoas arianas, ignorantes, né? Então, este ser é como a noite para os seres ignorantes, os seres não espiritualmente autoconhecidos, né? Então, para um sábio, este mundo da dualidade é a noite, para a qual todos os seres vivos estão acordados. Então, os seres vivos estão acordados para os namarupas, né, que é a escuridão, que é a ignorância, né, símbolo da escuridão, enquanto que para o sábio, né, ele está acordado para o Brahman, né, quando? No estado de vigília, quando tem a luz, os namarupas estão lá, mas ele vê Brahman. Durante a noite, naturalmente, ele está adormecido, né, está dormindo, né? E não existe questão de reter ou não este autoconhecimento a nível consciente. O Jnani está acordado para o Dvaita e adormecido para o Advaita, dualidade, né? O Jnani é o ignorante, né? O samsari, né? O Jnani. Em Tamil é dito, né? A coisa toda é colocada em uma linguagem mais simples. Então, eles têm essa outra analogia, né, que ele apresenta aqui, dentro da cultura de Chennai, né, do estado completo, chamado Tamil, né? Ele diz que havia um elefante de madeira e ele foi feito de modo tão perfeito, né, que ele parecia realidade. De longe, ele parecia um elefante real. Embora, na verdade, o elefante não fosse nada mais do que
um nome e uma forma, né? O conteúdo era, a substância era somente madeira, não existia realmente elefante. Uma pessoa ignorante não estava consciente de que aquilo era um elefante de madeira. Portanto, quando ela esqueceu a real natureza daquele elefante, o que ela estava vendo? Ela estava vendo um elefante real. O elefante era assustador e estava prestes a partir, né, correndo, né, fugir daquela fuga, né, que eles se tornam realmente perigosos, né? Então o sábio disse: não se preocupem, não corram, eu vou controlar esse elefante. Não somente eu vou levar todo o controle sobre esse elefante. E as pessoas, né, a galera disse: o quê? Perto do elefante? Não, eu não chego perto desse elefante. Ele fala: não se preocupe, disse o sábio, eu tenho um certo mantra, né, e que eu vou domar e controlar este elefante. Naturalmente, o sábio está brincando com a galera, né? Eu tenho uns poderes especiais e eu vou tornar esse elefante inofensivo, né? Então, ele leva o pessoal, aproxima o pessoal do elefante e pede às pessoas de tocar o elefante. Aí, então, as pessoas observam que se trata somente de madeira, né? O conteúdo é somente madeira. E madeira é inofensiva. E é observado imediatamente que o elefante assustador desapareceu da mente dos indivíduos, né? Imediatamente, quando você vê o mundo da dualidade, você encontra um mundo perigoso, assustador, né? Principalmente em épocas mais adversas, né? de mais adármicas, né? Então, a gente vê o mundo como alguma coisa realmente assustador, né? Aí o sábio vai pegar o indivíduo, vai dizer assim: olha, eu vou te levar perto deste elefante até você perceber que esse elefante nada mais é do que você, Satitananda, né? E a Satitananda é a realidade de tudo isso e é absolutamente benigna, né? Não existe nada de perigoso a respeito daquilo que é o mundo, porque o mundo, fundamentalmente, não é os seus namarupas, né? E a mente do indivíduo, ele desaparece. O medo, o pavor, o terror a respeito do elefante, né? Os nossos medos e desejos a respeito dos namarupas, né? Desaparecem na medida que nós compreendemos que tudo é somente eu, Brahman. Uma pessoa via o elefante e não via a madeira, e o outro via a madeira e via a madeira, mas ainda assim não perde o elefante. Isso é bacana, né? Então, o sábio, ele viu o elefante, mas ele não perdia a perspectiva de que o elefante era de madeira. Os outros viam na marupa, né? E perdiam, né? Perdiam a perspectiva de que é madeira e substancialmente este elefante de madeira é inofensivo. O mundo é inofensivo para o Jnani, que sabe que a sua real natureza é o Atma, é o ser, e o ser é de uma outra ordem de realidade, né? A única ordem, esta outra ordem aparente ocorre dentro do âmbito dessa realidade não dual, e ele sabe que Mithya jamais afeta aquilo que ele é em Satya, como Satya, né? Então, a consciência não é as ciências que ocorrem em Mithya, né? Então, ele perde o medo, o pavor deste elefante, deste mundo, né? O medo assustador, né, desaparece. O elefante, né? O Anyani vê o elefante e não consegue ver a madeira. O outro vê a madeira e ainda assim também vê o elefante, mas ele não atribui realidade ao elefante, ele não atribui realidade ao mundo, e ele sabe que, porque é uma ordem sobreposta aparente, jamais pode afetar o que ele é em sua real natureza. Irá afetar o quê? A construção corpo-mente da Luciana, mas jamais irá afetar aquilo que é a Luciana, que é consciência e existência infinitamente não limitada, né? Atemporal. Do mesmo modo, o mundo agora parece algo assustador para uma pessoa que não consegue ver o Atma, Brahman, né?
Ele sente que o mundo inteiro está ali apenas para me torturar, né? O mundo é realmente, né, um campo de encrencas, né? De problemas, de adversidades, desafios, né? Inseguranças, né? Instabilidades. O mundo inteiro está ali apenas para criar problemas. Este mundo é uma coisa assustadora para uma pessoa ignorante, né? Enquanto que para sábio, uma pessoa sábia, o mesmo mundo é simplesmente um mundo de madeira, né? Ele é um mundo que existe sem uma real substância, né? A única substância real é a consciência que ilumina e revela esse mundo aparente, né? Esse mundo se torna, então, inofensivo. Aí ele coloca o inofensivo Brahman, muito bonito, né? O inofensivo Brahman. A gente vê o perigoso mundo, né? Jagata, esse mundo é realmente perigosíssimo, né? Muitas vezes cruel, né? Injusto, né? E mais o Yanni vai ver assim, não, este mundo é o inofensivo Brahman, porque é uma sobreposição naquilo que é você, a consciência que ilumina e revela este mundo, que pertence a esta ordem aparente sobreposta na tela da sua consciência universal, né? Então, este é o ponto. Enquanto para uma pessoa sábia o mesmo mundo é madeira inofensiva, para o Yanni é o inofensivo Brahman. Sarva Shiva Mayam Jagata. Sarvan Vishu Mayam Jagata. Então, é este o conceito, né, expresso em sânscrito aqui, né? Né? Eu não sei como traduzi-lo bem. Quando você vê o Vishnu, ou Shiva, né, Ishvara, o Brahman, você perde o Jagata. E quando você o Jagata, você perde Brahman, mas o Yanni, ele vê o Shiva, ele vê Brahman e vê o Jagata sem perder a perspectiva de que o Jagata também é somente Brahman, é somente, né, o inofensivo Brahman. Você perde o Brahman ou você perde Shiva, né? O mundo é inofensivo, Namarupa, né? É o inofensivo Namarupa, é a inofensiva sobreposição, mas ela só é inofensiva se a gente transfere nosso ângulo de percepção, o nosso ângulo de visão, a gente transfere para a consciência e do ponto de vista de que Aham Brahmasmi, o mundo, que é uma sobreposição de Namarupa, se torna inofensivo, né? Então, este é o exemplo, a analogia. Agora, olhe para o verso seguinte, né? O que verso é esse? Sarva Bhuta se refere aos seres humanos ignorantes. Para os seres humanos ignorantes, né? O dia significa Advaita. Né? Ignorantes. Né? A verdade, Advaita, é como a noite. Eles estão adormecidos para o Advaita. Para todas as pessoas ignorantes, o Advaita é como uma noite, né? Eles não conseguem vê-lo. Na noite nós não conseguimos perceber, né? Então, para, né, as pessoas ignorantes, o Advaita é exatamente como uma noite, né? Isso significa que Advaita é como o dia para o qual eles, os ignorantes, estão adormecidos, eles não conseguem ver o Advaita, né? Então, Nissa significa o adormecido, o adormecimento para. Nissa deve ser traduzido corretamente. Eles estão adormecidos a respeito da verdade não dual, do Advaita, né? Ok. A pessoa sábia está desperta para este Advaita. Então, essa palavra, né, significa desperto. Assim, o homem sábio está desperto para aquele Advaita, e para aquele Advaita, todas as pessoas ignorantes estão dormindo, né? Então, ele vai repetindo de novo, explicando melhor a origem e o significado dessas palavras sânscritas, né? Então, todas essas pessoas ignorantes estão despertas para a dualidade.
para a pluralidade. Elas atribuem realidade na diversidade, na pluralidade, na dualidade, né? Elas atribuem realidade do Narupa, né? Superficial, e o Jnana está fazendo o quê? O Jnana, essa pluralidade, esse Advaita, né? Ela é simplesmente uma expressão da ignorância, né? Ele não dá atenção aos Namarupas, ele vê a realidade, né? Ele dorme para os Namarupas e ele é acordado para a realidade chamada Brahma. Então, em suma, a essência é Jnana é absorvido em Advaita, a Jnana é absorvido em Advaita. Jnana vê a imortalidade de Brahma em todos os Namarupas. O Jnana vê apenas a mortalidade dos Namarupas e ele crê que os Namarupas, essas configurações, são reais. E essa realidade, né, é sujeita à temporalidade e às limitações inerentes a todas as configurações, é algo perturbador para o Jnana, né? O Jnana, ele gostaria de encontrar a pílula, né, da imortalidade e viver eternamente e, preferivelmente, experimentando paz, amor, tranquilidade, felicidade no seu dia a dia, o que é impossível sem o autoconhecimento. Ok. E quando eu vejo a imortalidade, não existe questão de nascimento, morte, né? Não existe a questão de choro, dor, né? Da perda, enquanto que para o Jnana ele sofre, né? Com a morte, né? Ele celebra muitas vezes o nascimento e a morte, né? É realmente algo para ele. É um chororô constante. Este é o exemplo. O exemplo da dia-noite, o exemplo do humano e a coruja. Agora, Krishna vai dar um outro exemplo no verso 70, ok? 70. Assim como as águas entram no oceano, que está sendo preenchido de todas as direções, e ainda assim o oceano não é afetado, da mesma forma, todos os Namarupas, todos os objetos dos sentidos entram no homem sábio, sem afetá-lo. Okay? Então, a pessoa goza de uma paz, não aquela pessoa que atribui realidade aos objetos e desenvolve desejos e aversões em relação aos mesmos, né? Então, essa analogia do oceano é uma analogia muito maravilhosa. O oceano é apresentado como aquilo que é purna, que é cheio, inteiro, completo, que jamais se modifica com a evaporação, né? Ou se modifica com a chegada das chuvas e das águas que descem, né, os rios, as montanhas. Então, o rio ele está sempre ali equânime a respeito daquilo que vem, daquilo que vai, ele compreende a sua natureza equânime, a sua natureza temporal, a sua natureza cheia, inteira e completa, né? Então, as águas do oceano, né, elas chegam através dos rios, né? Aí os rios vão secando, e aí as águas do oceano vão evaporando, né? O oceano permanece inabalado, né? Livre de qualquer preocupação, porque ele compreende que tudo é somente o quê? Água. E a água pode se transformar em vapor durante o período de evaporação, né? Mas esse vapor configurará, né, as nuvens irão encher de novo os rios, né? E vão trazer de novo essa mesma água que pode ser convertida em vapor, que mais tarde retorna. Então, a sua natureza pura, cheia, inteira e incompleta, é bem estabelecida de tal modo que ele jamais se preocupa com as águas que entram, que as águas que evaporam, e nada dá a ele a sensação de agora eu estou me preenchendo mais, nada dá a sensação de que agora eu estou perdendo algo, né? Porque ele compreendeu a sua natureza purna, né? Portanto, essa analogia do oceano é uma analogia muito bonita em relação ao completo, né? Do mesmo modo, né, o Jnana não é afetado, né? Ele, pela entrada dos objetos, né, a aparência dos objetos, né, a interação, né, com os objetos que chegam a ele, da mesma forma, os objetos sentidos entram no homem sábio, né, sem preocupá-los, sem realmente, né, afetá-los, né? E tal pessoa goza de uma paz
que somente é possível através desta compreensão de nossa natureza purna. De novo, ontem nós falávamos que a consolidação ou a integração ou a conversão desse conhecimento se refere à reivindicação de nossa natureza Ananda, né? Ananda. E Ananda significa purna. Ananda significa não dual, né? Aquilo que existe sem a presença de nada além dele mesmo, dela mesma, deste princípio chamado Satitananda, né? Então, ontem nós falávamos disso a respeito da natureza Ananda como ilimitação. A ilimitação também é a mesma coisa que Purna. Purna é aquilo que é inteiro, cheio e completo, que não pode ser mais cheio e que não é sujeito a menos cheio, entendeu? Então, é aquilo que é Purna, que é não dual, que é sempre cheio, inteiro e completo, né? Então, este conhecimento produz uma determinada paz, né? Então, o Jnana, ele goza dessa paz, enquanto que as pessoas anyanis, né, elas vão ficar presas no samsara desejando os objetos ou desejando evitá-los, cancelá-los ou removê-los, né, de suas vidas, né? Então, tudo isso depende da compreensão da nossa natureza purna. Então, neste verso, outro exemplo é dado, e é mais simples. Para entender o verso anterior, você lembrar das 4 comparações. O Jnana é comparado a um ser humano, o Anyana é comparado a uma coruja, o dia é comparado a Advaita e a noite é comparada com Dvaitam, né? Eu preciso lembrar desses 4 fatores para entender melhor este verso. O exemplo é para simplificação, e este exemplo torna as coisas mais difíceis. O exemplo é para simplificação, e este exemplo acaba tornando as coisas mais difíceis. Vyasacharya queria escrever o Mahabharata. Havia uma condição, ele chamou Vinayaka para ser o seu escrivão. Escriba ou escrivão? Escriba está escrito aqui. Pode ser. E ele disse, eu vou ditar e você vai escrever tudo o que eu ditar, né? Então, Vinayaka disse, eu sou um escritor muito rápido, eu conheço taquigrafia, portanto, você precisa ditar continuamente, sem jamais parar. Se você parar a minha escrita, então eu vou deixar você. Eu não estarei mais com você, entendeu? Eu sou contínuo. Se você interromper, eu abandono esta minha escrita. Você tem que me dar um trabalho contínuo, sem nenhuma interrupção. Então, Vyasacharya tem como compor e ditar, mas ainda não é composto. Então, Vyasacharya disse, eu farei isso, porém vou colocar uma condição para você também. Você disse que eu não posso interromper o fluxo das palavras, eu vou colocar uma condição para você também. Você não deve escrever cegamente. Olha que bonito. Você não deve escrever cegamente. E aí o Swami elabora um pouco. Muitas vezes, né, as datilógrafos e estenógrafas, elas não prestam atenção no que elas estão escrevendo. Elas têm que ser tão rápidas, né, as pessoas, e por isso não conseguem pensar, contemplar, analisar enquanto escrevem. Lembro muito bem, porque antes eu fazia um resumo de cada capítulo em folhas datilografadas. Por isso eu costumava dizer, pedir ao aluno para digitar o resumo, né? No 5º capítulo, todo o capítulo é sobre a renúncia. Essa é uma piadinha que o Swami gosta de fazer também. Ele fala que no 5º capítulo da Gita a gente vai falar sobre a renúncia, renunciation, né? Renunciation. E as pessoas que eram, né, designadas para escrever, datilografando rapidamente o resumo, elas invariavelmente, em vez de elas escreverem renunciation, elas escreviam remuneration. Remuneration é remuneração. Renunciation é uma outra coisa, né? A renúncia, né? Uma é renunciation, outra é remuneration, né? Em inglês as palavras são parecidas, né? Então ele diz que isso acontecia o tempo todo, né?
eu descobri que sempre quando aparecia a palavra renunciation, elas datilografavam remuneration, que é a mente da pessoa, né? Ela está mais interessada numa remuneração do que numa renúncia, né? As pessoas não conseguem pensar muito no significado. Por isso, né, que o Vyasacharya impôs essa condição para o escrivão, né? Portanto, Vyasacharya parece ter dito que você não deveria ser assim. E quando escreve, deve entender o significado daquilo que você escreve. Assim, Vyasacharya costumava compor e ditar. Suponha que ele quisesse pensar e escrever, né? Ele comporia um verso, o que é um pouco difícil. Então, Vinayaka tem que coçar a cabeça e compreender tudo aquilo que está sendo ditado, né? Enquanto ele entende, ele escreve, né? Vyasacharya teria composto 100 ou 1000 versos, portanto, tais versos são chamados de grandes slokas. Grande significa nó, versos cheios de nós e impertinentes também, né? Então, um pouco de history, né? Então, descobrimos que o verso 16 do segundo capítulo do Gita, né, é um verso com nós impertinentes, né? E você pode encontrar mais nos versos de Bhashyam, de Shankaracharya também. E este verso é um outro verso com um nó complexo, né? Então, o próximo verso é complicado e temos até complicado que temos até no capítulo 4, né? Este verso retorna aparentemente, né? Aquele que vê a ação na inação. Esse é um outro verso difícil, né, de ser interpretado, que aparece no capítulo 4, famosíssimo esse verso. Aquele que vê a ação na inação e a inação na ação é um sábio. Nós sabemos desse verso, nós já vimos, né, algumas vezes nos estudos passados sobre o Gita, né? Então, o que você entendeu? É isso. Depois disso, no capítulo 9, há um outro verso cheio de nós, né? Que fala, né, todos os seres vivem em mim e todos os seres não vivem em mim, né? Então, este é um outro verso, né, que requer uma interpretação de alguém muito bem versado nas escrituras, né? O que você entende? Ele está se contradizendo, né? Assim, Yanissa é um verso complicado, porque ele tem que se lembrar das 4 comparações que nós apenas vimos, né? Então, esse verso agora é um verso que está linkado com o verso anterior e aquelas comparações que nós analisamos. Aqui, o Yanni é comparado ao oceano, né? Qual é a glória do oceano, né? Ele está sempre cheio, ele é puro. Podemos ter rios secos, como a maioria dos rios de Tamil Nadu, né, ocorrem com as secas, né? Vamos chamá-los de rios, mas as crianças podem até jogar cricket nos rios, porque eles estão secos, né? E, às vezes, até algumas favelas surgem dentro desses rios que secaram, né? Ele está fazendo uma reportagem perigosa aqui, porque eu costumava ir frequentemente, né, no período final, né, das minhas viagens na Índia, eu ia para o sul lá, né, e eu passei alguns anos indo lá e tinha uma parte lá, nesta guest house que eu ficava, que era todo vazio, e me diziam, isso aqui era um rio bacana, cheio de peixe, etc. Nem uma vez, quando eu cheguei lá, tinha voltado o rio, né? Porque caiu uma monçom realmente boa, né? E o rio lá encheu, os peixes voltaram. Imagina se tivesse uma comunidade já desenvolvida ali, né? Então, os rios foram secando, estão secando, como nós sabemos, o problema é um problema real na Índia, né? Então, os tanques e os poços, né, também estão secando, mas a glória do oceano é que ele está sempre cheio, né? Então, o oceano é água, os rios também são águas, os tanques lá na Índia, que eles fazem tanques para acumular a água da chuva, de modo que durante a seca eles têm aqueles tanques espalhados em todas as cidades,
pessoas vão lá para tomar banho, para pegar água para outros fins, para canalizar esses tanques, né, para a lavoura. Então, esses tanques, esses rios estão sujeitos à seca, mas o oceano, ele jamais está sujeito à seca, né? Ele permanece sempre cheio, independentemente desses outros fatores, né? Então, o seu aspecto Purnatvam, sua plenitude, né, não depende de nenhum fator externo, por isso é o símbolo de Brahman, o símbolo de Atma, né? Os rios se enchem, não enchem o oceano, as chuvas não enchem o oceano. Suponha que os rios afirmem: eu estou despejando em você, por isso você é cheio. Suponha que um diálogo ocorra entre o rio e o oceano e continue. E um rio diga: só por eu estar fluindo para você que você é cheio. Não, isso não é um fato. O rio, o oceano permanece cheio, independentemente da presença ou ausência dos rios, né? O que o oceano diria? Ele nem mesmo discutiria com o rio, porque o oceano sabe que o próprio rio nasce do oceano. Então, as águas evaporadas, né, que irão produzir esses rios, né? Por causa de mim, as chuvas caem, por causa das chuvas, os rios se formam, tudo parte de mim e se resolve em mim. Eu sou o rio Brahman, eu sou o Purna. Tá? Não dependo de nenhum outro fator, eu sou livre e independente de todos os outros namarupas, né, das águas. Né? Todas as outras águas são configurações dependentes de mim, eu sou o único princípio água, livre e independente de todos os namarupas. Né? Portanto, quais são as glórias do oceano? Né? A glória do oceano é Purna, né? E também é Sivatantram, é independente, ele é livre e independente, e ele é cheio, inteiro e completo. Então, são dois aspectos, né, referidos como os aspectos de Brahman, aspectos da nossa real natureza, cheia, completa, plena e livre e independente de fatores externos. Né? Então, a chegada dos rios não afeta o oceano, e a não chegada dos rios também não incomoda o oceano. Você vem, não vem, não vem, os monções, né, vêm sempre menos lá no sul da Índia, e não só isso, até a qualidade dos rios está deteriorando, mas ainda assim o oceano recebe aquelas águas sujas, né, e as purificam, né, naturalmente, né. O Ganga, né, entra no oceano, o Yamuna, né, e o nosso Kova, no rio lá do Tamil Nadu, também entra no oceano. Todavia, o oceano é sempre o mesmo. Ele não é poluído porque ele é simplesmente não afetado, até mesmo por tudo isso. Né? Da mesma forma, a mente do Yanni está sempre cheia, a sua plenitude não se deve a fatores ou condições peculiares, né, ou específicas, né? Não é porque alguém o admira, não é porque alguém o respeita, não é porque alguém gosta ou obedece a ele, a sua plenitude, a sua satisfação, né? Essa é a mente do rio, né? O rio é dependente de diversos outros fatores, então tem todo esse romance em torno dos rios, né? Esses rios sagrados na Índia, que eles fazem, né? Eles descem, né, os Himalaias abaixo, e eles vão abençoando as pessoas nas margens dos rios, né, e as pessoas vão lá para adorar esses rios, o rio Ganga, né, e então, o Ganges, né, então ele se delicia, né, dos pujas, né, da apreciação, do respeito, da reverência por todas essas pessoas, mas o oceano não, ele não depende, né. Ok, o Aniane é como um rio, né, que depende de tantos outros fatores, que depende das circunstâncias, depende do respeito e apreciação dos outros, né, depende do comportamento dos filhos, dos empregados, dos amigos, né, então ele é sempre suscetível a esses impactos emocionais, né, porque ele não compreendeu a sua natureza cheia e completa em livre e independente de qualquer outro
fator, né? Então, o Anyani, ele fica arrasado sempre que as pessoas não o validam ou desrespeitam, né? No momento em que eles se sentem, no momento em que eles se tornam independentes, os filhos, no caso, os pais ficam arrasados. Ok. Assim, todos os Anyanis têm a mente tanque, a mente lago, a mente rio. Os Anyanis têm uma mente tanque. Em analogia, ele está dizendo, é uma mente, entendeu? Como um tanque que seca, que é sempre modificação. Então, todos os Anyanis têm uma mente tipo um lago, que é sujeito a existir hoje, não existir amanhã, né? Ou um tanque, ou um rio. Eles nunca estão realmente, permanentemente cheios e independentes, né? E mesmo que estejam cheios, eles começam a esvaziar na medida que o verão chega, né? Os fatores externos. Todos eles são samsaris, né? Então, a mente do Yoni não é uma mente de um samsari, é uma mente estabelecida em sua natureza pura, né? Experiências boas vêm, tudo bem, experiências difíceis vêm, tudo bem, né? Como dizia o James, ou talvez ainda diga, está bem quando está bem quando não está bem, né? Nós vimos no próprio 2º capítulo, nos versos anteriores, se você se lembra, isso deve ser anotado aqui, o verso 2, capítulo 57, né? Nós vimos recentemente, o Yoni é desapegado em todos os locais, nem se alegra, nem odeia ao enfrentar variadas situações favoráveis e desfavoráveis. O conhecimento dele é firme, o conhecimento a respeito de quê? De sua natureza. Qual natureza? Purna, né? Neste contexto. Cheia, livre e independente de suas experiências, das experiências do complexo corpo-mente. Enquanto que o Anyani é apegado e dependente das circunstâncias, das pessoas, das coisas, dos lugares, né? Ele se alegra e ele sofre, ele experimenta prazeres e dores, né? Ao enfrentar as situações favoráveis e desfavoráveis, né? O conhecimento do Anyani, ele não existe ou ele não é firme o suficiente, enquanto que o conhecimento do Yani se tornou firme, né? Então, o Anyani, ele é sujeito aos sucessos e fracassos, né? Este é um belo exemplo. Ele é Samaha. Agora, olhe para o verso. O primeiro exemplo é descrito. Sumadram. O oceano é Apuryamanam, sempre completo e independente, né, de fatores externos. E ele permanece imperturbável, né, pela chegada ou não chegada da chuva ou das águas do rio. Ele permanece desapegado, né, da chegada ou da partida do rio. O rio secou, o rio foi embora, né? Então, ele chegou e ele se foi. Então, eles estão sempre equânime, sempre constante, magnânimo, sempre em paz, sempre cheio, imperturbável. E este grande oceano, né, que produz, que concede existência a variedade de rios e lagos, etc., eles retornam para o oceano, né, que é uma outra analogia bonita, né, que o samsari é como um rio, né, que em cada ciclo de nascimento ele se dissolve no oceano, mas aí, devido a essa vasana, por divisão, individualização, ele renasce como rio de novo, e sempre que ele deve ser, né, dissolvido no oceano, ele sofre, né, com um sentimento de perda dessa identidade individual, né? É uma outra a respeito do rio e do oceano, né? Então, o oceano é sempre imperturbável, né? Os rios entram no oceano, os rios secam, e para o oceano nada o afeta. O rio é sempre cheio, mesmo conceito. Agora temos que conectar
este oceano ao Yanni, da mesma forma, né? Então, a mente oceânica do Yanni está presente, né? Esse é um termo bacana, mente oceânica, mente purna, né? São analogias, né? Então, a mente purna, a mente firme na compreensão de que eu sou inteiro e completo, porque, na verdade, só existe eu, só existe consciência e existência, tudo é somente Brahman, Aham Brahmasmi, Brahman é a minha real natureza, e ela é cheia, completa. Então, essa mente purna, né, do Yanni, né, que é aqui apresentado como a mente oceânica, porque o oceano, nós vimos, foi determinado como um símbolo de Purna, né? Então, a mente oceânica do Yanni está presente, né? E as experiências sensoriais do mundo, né, também estão presentes, né? Do mesmo modo que o oceano lidar com os rios, né? Entre outras coisas. Os objetos sentidos, eles entram na mente do Yanni, né, sem adicionar ou subtrair coisa alguma, porque a mente do Yanni é estabelecida na compreensão de que nada pode me adicionar, né, nada, e nada pode me subtrair nada. Por quê? Porque eu sou pura, né? Eu sou cheio, porque eu sou a única realidade, eu sou Satchitananda, eu sou a consciência, né? Então, essa mente oceânica, né, ela permite que o mundo entre através dos órgãos dos sentidos sem jamais, né, desenvolver a noção de que alguma coisa possa ser adicionada à minha natureza purna, de modo que eu vou ter um purna plus, né? Ou nada pode ser extraído, subtraído de mim, de modo que eu possa obter um purna menos, né? Uma classificação inferior. Não, a minha natureza é satya, né? É consciência, existência, e eu sou a única realidade, e as experiências sensoriais que vêm desta ordem paralela, ou esta ordem superficial, ou esta ordem aparente, elas não me preenchem ou não me esvaziam de minha plenitude, né? Então, alguém diz que você é tão maravilhoso, que você é ótimo, você é brilhante, porque você fez uma doação, você acha que eles estão te glorificando, mas é só interesse, né? No dia seguinte, se você não diz aquilo que eles queriam, se você não faz uma doação, eles vão te amaldiçoar, eles já não vão mais te respeitar e te validar. Assim você descobrirá que eles os repreenderão. Você apenas ouve, portanto, algumas pessoas glorificam, algumas criticam. Então, Kamaha aqui significa o mundo dos objetos dos sentidos. Eles entram na mente plena de um Yanni, né? Sem que ele seja afetado, tanto com a glorificação quanto como pela repreensão ou crítica, né? Ou demonização, né? Em muitos casos, né? Ou críticas. E qual é a condição da mente oceânica do Yanni, né? Ele desfruta de uma mente serena, uma mente equilibrada. Então, a plena é a condição da mente oceânica, porque a mente oceânica significa mente consciente de sua natureza inteira e completa, um todo, uma plenitude sem partes, né? E qual é a condição dessa mente, né? A condição dessa mente é Shanti, uma serena, uma mente pacificada, uma mente equilibrada, né? Ele desfruta desta condição mental quase que todo o tempo, né? Ainda para os Yanis, a condição mental dos Yanis também são sujeitos à modificação. Compreender um pouco mais sobre isso, eu falei para ele, tudo bem, então vamos falar aí hoje à tarde no Zoom, né? Aí eu coloquei a condição, mas tem que ser público, tem que ser publicado para que as pessoas vejam como um satsang. Aí ele ficou meio relutante, no final ele aceitou essa pessoa, né? Então eu vou publicar nos próximos dias, ou Marcelo, um satsang do estilo pergunte ao professor, né? Porque as pessoas pensam que o Yanni é aquele que experimenta uma mente 100% satívica todo o tempo, sem jamais se modificar. Isso não é o caso. O Swami
Paramarthananda ressalta isso de novo, entendeu? O Yanni simplesmente tem uma experiência do mundo diferente porque a sua mente ela desfruta de uma composição proporcional dominada por muito mais sátiva do que os anianes. É tudo ali, tá? E como nós sabemos, né, essa é o bônus do autoconhecimento. Então, essa equanimidade, né, ele fala até nas pequenas coisas. Ok, condição. Depois, as pessoas ficam dependentes, né, de fatores externos, buscam aprovação externa, muito comum na mente não oceânica, né, na mente do Aniani. Depois de comprar, aí ele faz algumas ilustrações que as pessoas são tão inseguras que até mesmo na hora de comprar um vestido, uma roupa, uma camiseta, né, ela fica insegura e ela quer a aprovação das pessoas em torno dela. Diz, eu vou fazer compras hoje, vou comprar um vestido, vem comigo para me ajudar a escolher, né? Então, a gente quer constantemente validação, aprovação. Aí eu pergunto às pessoas, né, se as pessoas criticarem, depois eu levo o vestido de volta para trocar. E se as pessoas admirarem, vai dizer, onde é que você comprou? Né? Eu também gostei, eu vou lá. Né? Então é melhor perguntar. Ele fala, se você quiser ser simpático à pessoa, fala assim, é lindo, maravilhoso, onde é que você comprou? Né? Aí a pessoa vai ficar com uma mente pacificada, né? Porque ele se sentiu lisonjeado, né? Aprovado, né? Aprovação externa. Né? Então, o Aniani está sujeito a esses de para cima para baixo, né? Sempre dependendo dessas opiniões externas, dessas, né, aprovações externas. Né? Ok. Mas se ninguém perguntar, ou se ninguém aprovar, se a pessoa disser assim, nossa, mas que vestido feio, né? Aí o que acontece? A Luciana vai começar a pensar, oh, meu Deus, deve ter alguma coisa errada comigo, né? Por que eu comprei esse vestido feio, né? A terceira pessoa que me disse que esse vestido é feio, né? Aí quando vai vendo aquele input, né? Aquela coisa vai entrando, vai começando a condicionar, né, as emoções da Luciana. Quando vê, ela está deprimida, falando, meu Deus, e agora? Eu vou queimar esse vestido, não vou nem levar de volta, né? Porque esse vestido acabou comigo durante essa semana, né? Então, as pessoas precisam ser lisonjeadas, caso contrário, elas se sentem mal, né? Isso é kama-kami, quando a outra pessoa não fica lisonjeada nem despedaçada. Então, é a equanimidade, né? A independência a respeito da opinião dos outros, que é uma das características do Yanni, né? Este é o segundo exemplo, um exemplo muito citado. Vale a pena lembrar deste verso a respeito do oceano, né? Que ele não se preocupa, né, com respeito, com aprovação, com validação, ele não depende dos rios, dos lagos, né, da presença ou ausência de todos os outros fatores, ele é consciente de sua natureza insátya, como não dual Brahman, né? E ele não fica vulnerável, né, às apreciações e validações, respeitos, desrespeitos, etc, etc. De vez em quando, podemos ter uma dúvida, se eu estou na categoria do Yanni ou Aniani, porque você está ouvindo o Gita há muito tempo, né? Essa é uma dúvida interessante. Quem é que tem essa dúvida? Né? A dúvida aparece nas nossas mentes. A Betânia tem essa dúvida, o Marcelo não tem nenhuma dúvida, nem a Luciana. Né? Então, a gente se pergunta, será que eu estou na categoria do Yanni ou do Aniani? Né? Então, e alguns perguntam ao Swamiji, né, se ele se tornar um Yanni ou não. Eles perguntam ao Swami mesmo. Né? E ele, né, ele coça a cabeça e diz, e agora, como é que eu vou apurar isso? Né? Como é que eu vou responder isso? Né? Portanto, lembre-se deste verso e observe a sua mente quando alguém te lisonjeia e quando alguém te ofende. Né? Olhe para a mente quando alguém te critica, te ofende, né, ou te desrespeita. Este é o teste decisivo para saber onde eu estou neste processo de consolidação do meu autoconhecimento, né? A minha natureza, além da crítica ou do lisonjeio. Né? Ok, a gente para por aqui, Marcelo. Ficou ainda um pedacinho deste capítulo 2, que é o último verso, né? Não, 2 versos.
Yeah. 2 versos. Após esses 2 versos, a gente vai ter um resumo, Tem um sumário que a Luciana está falando. Marcelo, do capítulo 2, que nós... o sumário. Então, o sumário eu deixo por conta de vocês, para vocês fazerem uma revisão com base no sumário do Swamiji, e nós entraremos no capítulo 3, tá? Então, na semana que vem, nós faremos a aula no sábado e não faremos mais no domingo. Parece que o enquete é bem fundado. Hoje nós somos em 9, né? Ontem nós fomos 12, 13. Nós faremos no sábado e nas terças-feiras, às 7h30, e a gente vê se vai melhorar, né, a presença das pessoas, né? Mais pessoas vão estar disponíveis, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado a vocês, meus queridos. Até a próxima, até o próximo sábado. Namastê. Tchau, tchau. Arrivederci.